Olá novamente, vamos continuar com a nossa aula de Física Moderna e Contemporânea de Física 1. Eu acho que agora eu disse o nome correto da nossa disciplina e nós vamos continuar falando sobre o nosso efeito fotoelétrico da abordagem matemática para algumas questões da física. Então, o que acontece é o seguinte, Max Planck chegou com a teoria de que a energia ela é fornecida ou absorvida em formas de quantidades pequenas e exatas, e não de forma contínua como a física clássica imaginava. Então, Einstein incorporou essa ideia de pacotes de energia, ele chamou de fóton, e ele, a partir dessa ideia, conseguiu resolver e explicar um dos grandes problemas que a física quântica foi deixando, porque estava sendo criada uma nova física, uma física microscópica e uma física com um comportamento totalmente diferente do comportamento da física clássica. Então, nessa primeira equação, Einstein diz que a energia cinética é igual a constante de Planck vezes Ni, que é a frequência, menos a função trabalho, que é representado por Φ. Então, acompanha comigo o cursor do mouse. Eu tenho a função trabalho, representada por esse Φ. Eu tenho Ni, representando a frequência, e eu tenho H, representando a constante de Planck. O que essa equação está querendo me dizer? Essa equação está querendo dizer que o seguinte, que quando um elétron ele é arrancado, parte da energia é usada para fazer o trabalho, para ter o trabalho de arrancar esse elétron, que vai gastar energia para arrancar esse elétron do átomo, e o restante da energia vai ser energia cinética. Então, a energia cinética máxima desse elétron vai ser igual a constante de Planck vezes a frequência dessa radiação menos a quantidade mínima necessária de energia que é gasta para fazer o elétron sair do seu átomo. Então, essa energia cinética máxima, se a energia cinética do átomo, do elétron, for igual a zero, isso quer dizer que toda a energia que o fóton forneceu para o elétron, isso quer dizer que essa energia toda foi gasta justamente para arrancar esse elétron dessa camada em que ele se encontra. Sendo assim, o elétron vai sair do átomo, só que ele vai sair sem nenhuma vibracional, uma energia cinética grande, ele vai sair e vai ficar lá. Por isso que nós dizemos, nós não, as pessoas que entendem, cada uma dentro da sua respectiva área, falam, por exemplo, use protetor solar. Por que use protetor solar? Porque previne o envelhecimento. Por que protetor solar previne o envelhecimento, além de prevenir o câncer? Isso é uma outra questão. O câncer é uma outra questão. Mas por que previne o envelhecimento? Porque a energia solar
ela é uma energia que tem fótons. E esses fótons, eles incidindo na sua pele, ele pode arrancar um elétron de um determinado átomo. E ele arrancando o elétron de um determinado átomo, esse elétron ele pode se ligar a outros átomos que o seu organismo poderia estar liberando. E quando ele se liga a outros átomos que o seu organismo poderia liberar, esse átomo ele não vai mais embora, ele fica no seu corpo e, consequentemente, ele contribui para o seu envelhecimento precoce. É claro que eu estou falando de envelhecimento precoce, aquela pessoa que você olha, ela tem 20 anos de idade, mas parece que ela tem o dobro. E isso é envelhecimento precoce. Inclusive eu gosto muito de praia, eu gosto muito de mata, eu gosto muito de estar em contato com a natureza, então eu vivo protegida, tanto contra os mosquitos, tanto quanto a radiação solar. Então eu vivo com o meu backupzinho de repelente e protetor solar. Então eu aprendi isso quando eu fui a uma praia e eu encontrei um jovem que estava perdido, pedindo ajuda, e eu sentei, ele estava desesperado, chorando, eu sentei com ele na areia, eu e mais uma outra moça que eu não conhecia. A gente sentiu empatia por esse rapaz e a gente começou a conversar, perguntou o nome dele, tentou ajudar a encontrar os amigos dele, etc. Ele parecia, não sei, eufórico, eu perguntei se ele usava alguma droga, mas enfim, isso é uma outra história. E eu perguntei a idade dele, eu jurava que ele tinha uns 19 anos, mas o cara tinha 30, ele era mais velho do que eu na época. Eu me perguntei, o que é que você faz para você se manter tão jovem? Aí ele disse, eu uso protetor solar. E isso foi um tapa, assim, tipo uma resposta muito bem, que eu fiquei sorrindo e dizendo, eu não tenho que dizer nada, porque ele está coberto de razão, né? O protetor solar, ele realmente previne o envelhecimento precoce, porque ele evita que esses elétrons sejam arrancados dos seus lugares de origem e se liguem a outros átomos. Mas voltando para cá, para o nosso slide, tem um esqueminha aqui do lado. Então eu tenho uma bolinha bem aqui que simboliza um elétron. Então esse elétron, ele precisa de uma quantidade de energia mínima, tá aqui, ó, quantidade de energia mínima, φ0, uma quantidade de energia mínima φ0 para que ele consiga ser arrancado. Ok, eu tenho essa quantidade de energia mínima φ0, mas se eu tiver uma quantidade de energia a mais do que o φ0, eu vou ter, além da energia para arrancar o elétron, eu vou ter ainda uma energia de sobra. Essa energia de sobra vai ser energia cinética, a energia que o elétron vai ter para se movimentar, para vibrar, para rotacionar, para fazer o que ele quiser. Então, chegamos a uma regra básica de que não há emissão de fóton-elétrons para certas frequências. E essa é uma regra básica, é uma regra que funciona para qualquer coisa. Então, eu tenho uma frequência, esse V0 aqui é uma frequência de corte. Essa frequência de corte é igual à função trabalho mínima que eu preciso sobre H, a constante de Planck. Essa é justamente a frequência de corte. Então, eu só vou ter um elétron sendo arrancado de um átomo se eu cumprir esse requisito básico aqui da frequência de corte. Essa frequência de corte, ela é abordada, ela é criada por Einstein,
e ela é abordada mais à frente por outros cientistas que utilizam inclusive o H cortado e fazem outras coisas, mas que não é mérito desta disciplina em si. O que eu estou fazendo aqui é dando uma relembrada do que vocês não lembram porque talvez não tenham tido, mas a grosso modo eu estou relembrando aqui alguns pontos que serão importantes para a nossa disciplina em específico em si. Então eu ainda não entrei na nossa, por incrível que pareça, isso ainda não é a nossa disciplina. Então, mas logo a gente vai entrar na nossa disciplina, porque sem esses conhecimentos aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente não... vocês ficariam mais confusos do que já a própria quântica já deixa a gente confuso. Então, vamos fazer uma distinção básica aí entre a quântica e a clássica. A física clássica, a luz fornece energia de forma contínua, enquanto que para a quântica existe uma frequência de corte, existe uma quantidade de energia mínima que arranca elétrons. Para a física clássica, o elétron fica absorvendo energia. Para a física quântica, o elétron ou absorve tudo ou emite tudo. Ele não fica recebendo, ele não fica... É como se a física quântica fosse um soro ali, um soro. Digamos que você está tomando um soro. A física quântica é quando a enfermeira pega e fica pingando ali o seu soro, deixa o seu soro pingando. A física clássica é quando a enfermeira chega, abre completamente ali a regulagem do seu soro e deixa ela escoando como se fosse uma torneira. Então, seria um pouco desastroso, né? Você ter uma medicação sendo colocada de forma contínua na sua corrente sanguínea. Seria no mínimo, você sofreria no mínimo um choque, não é o anafilático, não sei se é o anafilático, mas enfim, não entra no mérito da questão porque não é minha área, mas eu sou curiosa, eu vou pesquisar e depois eu digo para vocês. Enfim, então a física clássica seria uma torneira escoando de forma contínua e a física quântica seria um soro pingando lentamente energia, tá? Energia, estamos tratando de energia. Quando o elétron tiver energia suficiente para tirar quando o elétron tiver energia suficiente para sair do átomo, ele vai sair. Isso para a física clássica. Para a física quântica, não. Ele precisa de uma frequência mínima para sair do elétron. A física clássica ela também diz que não teria nada a ver com a frequência, teria a ver com a intensidade de luz incidindo no metal. Então, para a física clássica, é a quantidade de luz que está sendo emitida ali, que vai fazer com que o elétron saia do átomo. Enquanto que para a física quântica, não é a intensidade, e sim a frequência, a quantidade de energia, a frequência dessa energia que está sendo emitida em cima dessa placa para poder arrancar o elétron desse átomo. Então, essa foi a explicação de Einstein em 1905 para explicar o efeito fotoelétrico com uma fórmula totalmente trivial, uma fórmula totalmente fácil de entender, fácil de deduzir. Só que o problema da época não eram as fórmulas, não eram a complexidade matemática, e sim a entender
a radiação, entender essa energia emitida e absorvida como um soro pingando e não como uma torneira escorrendo. Então, essa explicação de Einstein demorou muito tempo para ser comprovada, aceita pelos físicos da época, porque existia, claro, que toda uma repercussão em relação a essa teoria de Einstein e de Planck, até porque estava no surgimento da física quântica, então existia uma certa rejeição da comunidade física em aceitar essa explicação. Tanto é que o Nobel do Einstein em relação ao efeito fotoelétrico só veio em 1921, muitos anos depois. Então, sendo assim, eu encerro essa parte de efeito fotoelétrico e eu vou tentar começar um outro assunto com vocês. É claro que aqui não tem tudo sobre o efeito fotoelétrico, está longe de ter tudo sobre o efeito fotoelétrico, mas o básico para se entender o efeito fotoelétrico, eu acredito que sim. Então, sendo assim, aguardem as próximas aulas com os próximos conteúdos. Até mais, até breve.